Bem-vinda, bem-vindo! Está começando mais uma entrevista da série sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e da TV Câmara, com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Hoje vamos conversar com o reverendo Ézio Martins, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Graduado em Direito, advogado, militante na ativa, o reverendo Ézio vem passar para a gente uma visão evangélica sobre a doação de corpos e outros assuntos. Reverendo Ézio, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja muito bem-vindo. Que agradeço esse momento tão especial. E aqui comigo no estúdio está a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos Presentes Anatômicos da UFJ. Bem-vinda, Bárbara. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, reverendo Juliano. Agradeço a parceria da TV, da EGEL. E vamos conhecer como é que é a posição do protestantismo, né? Sobre essas questões da doação do corpo para tratamento, do órgão para tratamento e do corpo para fins científicos, né? Isso. Muito obrigada, reverendo, pela sua disponibilidade. E mais uma vez aqui com a gente o coordenador pedagógico da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, o professor mestre Juliano Vilela, que é graduado em Filosofia. Bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Francisco. Obrigado pela presença, Ézio, reverendo Ézio. Boa tarde também, Bárbara. Vai ser excelente falar nessa tarde com a religião cristã e falar sobre a morte dentro disso, né? Quando a gente fala religião cristã, a gente sabe que, como o reverendo numa conversa anterior disse, existem cristianismos e hoje nós vamos falar a respeito do cristianismo voltado para o protestantismo, né, calvinista, que o nosso entrevistado, o Ézio, representa. Muito bem. Reverendo Ézio, então, vamos começar falando da origem, né, do presbiterianismo no Brasil, quando chegou. O senhor mesmo já falou antes aqui que o protestantismo participou da independência do Brasil, num país que tem uma origem católica, né, porque colonizado por portugueses, mas o protestantismo está aqui já há muito tempo, não é mesmo, reverendo? Isso aí, Francisco. Primeiramente, deixe-me apresentar, né? Eu sou, como já disse, Ézio Martins de Lima, sou formado em Teologia pela minha própria denominação. Atualmente sou o primeiro vice-presidente da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, com um longo tempo já de pastorado, mas também de estudo teológico. São quase 27 anos de história como ministro dentro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E assim, Francisco, quando nós falamos da origem do presbiterianismo, a gente tem que remontar a reforma protestante do século XVI, né? Nasce especificamente com João Calvino, que era francês, mas o calvinismo nasce na Genebra, na Suíça, e se radica por todo o mundo, né? E vai chegar nas Américas com a colonização dos Estados Unidos e, posteriormente, chega ao Brasil em 1857, com a vinda do missionário Archibald Green Simon, que aporta no Rio de Janeiro, e ali começa a Igreja Presbiteriana Brasileira, né? A minha denominação especificamente sofre um cisma em 1903, né, por conta já de uma disputa longa sobre a questão da escravatura e também sobre a questão da maçonaria e outros assuntos que envolviam a igreja naquele momento, momento político e também um momento de intenso nacionalismo nacional, né? E o presbiterianismo, então, tem uma divisão, né? Os presbiterianos são uma grande família no Brasil, comportam mais de 2 milhões de presbiterianos, e reformados aí são inumeráveis, porque nem todos os presbiterianos são reformados e nem todos os reformados são presbiterianos, né? O conceito reformado é a ligação com a concepção calvinista da fé, e nem todos os calvinistas têm um regime presbiteriano como é a minha denominação. Então, basicamente é isso, né? O presbiterianismo chega no Brasil e sim se alia, né, a vários grupos nacionalistas para
a independência, a proclamação da República, e desde então o presbiterianismo marca na história brasileira vários momentos, né, de luta, de um lado ou de outro, mas sempre lutando por questões muito importantes para a nação brasileira. Certo. E no protestantismo não existe uma hierarquia como na Igreja Católica, né? Não existe essa verticalidade como entre vocês. Existe uma liderança maior? Sim. O conceito do presbiterianismo nasce de um conceito teológico. Então, nós compreendemos que a questão de governo e política na igreja é também teologia. Como a percepção calvinista é que nós não podemos confiar em uma só pessoa, porque se só um manda, nós temos um déspota, e se todos mandam, nós temos confusão, o regime calvinista cria o conceito da representatividade que dá origem ao sistema democrático, né? O sistema presbiteriano parte do princípio que todas as decisões precisam ser conciliares. Então, no nosso caso, ninguém é maior do que ninguém individualmente, mas apenas os concílios. Então, desde a igreja local até a formação das igrejas numa região, até nacionalmente, todas as decisões são tomadas em assembleias de membros que são eleitos pela própria comunidade e que votam os temas. Então, o nosso regime é todo democrático representativo. Tá certo. E na visão presbiteriana, reverendo, o hábito da oração ou meditação influencia na saúde ou no enfrentamento das adversidades da vida? Sim. Nós cremos que a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade centrada em Deus é uma espiritualidade holística, no sentido que ela envolve a vida do ser humano em todos os aspectos, também na saúde, né? Há estudos muito fortes, né, que defendem a oração, a meditação para a saúde mental, né, emocional, inclusive a própria regulação dos hormônios, né? Então, há uma relação direta entre a espiritualidade e a saúde, tanto para o bem quanto para o mal, porque também uma espiritualidade distorcida pode levar a psicoses, neuroses e todos os tipos de problemas que nós também vemos em qualquer religião em que o ser humano não está centrado, né, em Deus, mas acaba transformando esse Deus quase que numa projeção dos seus desejos, das suas patologias, né? Bárbara. Reverendo Ézio, eu tenho uma pergunta aqui. Nesse sentido, quando a gente discute sobre qualidade de vida, bem-estar físico, como a doação de um órgão para finalidade de tratamento é considerada pela religião, estando esse doador vivo, na situação de ser viável nessa doação do órgão em vida, ou na ocasião da morte, houve então uma morte encefálica e haverá ali a possibilidade de doação para tratamento de uma outra pessoa. Como que a fé vê essa caridade, né? E para a família daquele falecido, para a saúde física daquele vivo que doa o órgão? Doutora Bárbara, é uma pergunta extremamente importante para a gente também compreender esse universo, especialmente protestante, voltado para a compreensão reformada calvinista. Por natureza, o calvinismo reformado não fica definindo questões do dia a dia das pessoas, isso pode, isso não pode, isso pode. Nós não temos uma cartilha de comportamento que define decisões do dia a dia. Nós cremos que a compreensão do Evangelho, a compreensão das Escrituras Sagradas, a compreensão de Jesus Cristo, deve levar os indivíduos a tomarem decisões de forma responsável, sem que a igreja se torne tutora de todas as decisões dos indivíduos. Então, dentro mesmo do presbiterianismo, nós podemos ter diferentes posições quanto a essa questão, porque nós não temos uma cartilha que defina qual é a decisão que a família tem que ter, nesse caso ou em outro caso. Mas, partindo do princípio do Evangelho, partindo do princípio da teologia, eu compreendo que não há nenhum óbice por parte tanto do ensino do Novo Testamento, terceiro do Antigo Testamento, para que haja a doação de órgãos ou do próprio corpo, como
a pergunta foi feita. Isso porque, para nós, a compreensão que o corpo será ressurreto e o novo corpo será dado, ele não pressupõe que esse corpo humano seja preservado depois da sua morte. Então, não há nenhuma relação, pelo menos na teologia bíblica, né? Nenhuma relação de que é esse corpo nosso aqui que precisa ser preservado como se ele fosse embalsamado, né? Para depois ser ressurreto. Não há, portanto, qualquer relação dessa relação é uma relação que não tem fundamento bíblico. É muito mais, talvez, por decisões pessoais, voltadas para as paixões ou pelo próprio cuidado com o seu ente morto, do que propriamente uma fundamentação bíblica. Isso, e a segunda pergunta. Você comenta, então, sobre essa história da mumificação. Acreditava-se que o corpo retornaria, aliás, o espírito retornaria para aquele corpo, né? Essa era a finalidade, pelos relatos lá da antiguidade, sobre o motivo de mumificar as autoridades. Na época, a mumificação acontecia com as autoridades, né? Bom, o que significa a morte do corpo físico? A pergunta é no sentido assim, vai deixar de existir a vida e essa vida ela não permanece numa outra dimensão? Consciência. A consciência ela vai ser transportada para alguma outra, algum espaço físico. Como que a fé vê, então, a morte e a possibilidade de vida após a morte? Uau, aí nós vamos entrar numa grande discussão nos cristianismos do mundo, né? Nós temos percepções cristãs altamente dualistas, em que defendem que há um corpo e uma alma, em que a morte desse corpo, quase como no conceito grego, há uma liberação da alma que vai para Deus, né? Você tem uma parte do cristianismo que compreende que a morte é um sono em que o corpo se deteriora, mas o ser, né, o que nos identifica como sujeito, o self, que a gente pode chamar de alma, fica esperando um momento em que ele vai ter um encontro com a volta de Jesus. Os cristãos, e vocês sabem, ouvem muito isso, né? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Essa imagem que se tem sobre a volta de Jesus é para uma boa parte do cristianismo, né? Eu não estou falando boa parte, porque isso não é unanimidade entre todos os cristãos, mas a compreensão de que esses que estão dormindo, esse sono da alma, serão despertos, né, quando da volta de Jesus. Há outras compreensões escatológicas. Quando eu falo escatológicas, a palavra escatom no grego é o fim, as últimas coisas, né? A escatologia, dentro da doutrina cristã, estuda o que vai acontecer depois da morte, né? Então, dentro da escatologia, nós temos divergências dos cristãos com respeito a isso, mas há um acordo entre tantos católicos quanto protestantes em que não importa em qual momento nós estaremos com Deus, né? Alguns compreendem que esse mundo será recriado, esse mundo que nós estamos aqui será recriado, outros compreendem que haverá um espaço que não é esse mundo aqui, em que Deus habitará em glória com seu povo. Mas, em todo caso, doutora Bárbara, a sua pergunta qual é a compreensão, então, dos cristãos em geral ao corpo, né? Também, biblicamente, todos, não há fundamento diferente disso, é que esse corpo voltará ao pó, né? Até uma imagem bíblica que é muito usada, né? Do pó veio, do pó voltará, mas o espírito volta para Deus, né? Está lá em Eclesiastes. Agora, há uma compreensão geral de que esse corpo aqui de nada aproveita quando depois da morte ele vai passar por um processo natural de putrefação e o que vai permanecer ou é a alma ou a vida, ou Deus vai ressuscitar esse corpo, agora um corpo glorificado, que não adoece, que não sofre dor, né? E aí os cristianismos, cada um vai dar a sua compreensão diferenciada sobre essa mesma matéria. Certo. Juliano? Acaba que na fala dele, ele me contemplou com uma coisa que Paulo aos Tessalonicenses fala, né, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós temos essas três partes. E
como ele acabou de dizer, existem várias compreensões a respeito dos cristianismos, né? Que o que morre e o que fica aqui nesse chão é o corpo, né? Essa parte que, conforme ele disse, vira pó. Então, se vai virar pó, se vai sofrer todo o processo de decomposição, enfim. Nesse sentido, não existe, na minha compreensão, uma dificuldade de entender que esse corpo possa ser utilizado para estudos científicos. Mas o que a gente sabe, inclusive, o reverendo disse que o calvinismo ele surge no iluminismo, né? Existia, né, ainda um grande poder, um domínio muito grande da Igreja Católica sobre a ciência naquele período, e que era proibido qualquer tipo de dissecação de cadáver ou qualquer coisa nesse sentido. E com a Reforma Protestante, a Igreja Católica vai perdendo esse poder. E aí eu posso te fazer uma pergunta, reverendo. Existe uma aproximação maior entre o calvinismo e a ciência? Existe uma liberdade maior para a ciência no calvinismo? Ou ainda é fechado como naquele tempo a Igreja Católica fazia em relação a tudo isso? Não, pelo contrário, né? O calvinismo deu para o mundo John Newton, né? Isaac Newton. Eu falei John Newton aqui, que também foi muito importante, porque foi importante para a história contra a escravatura, né? Mas o Isaac Newton, né, era protestante, pouco se sabe, mas Darwin também era um protestante, né? Era anglicano e morreu como anglicano, nunca deixou de ser anglicano, né? O protestantismo clássico sempre incentivou o conhecimento, até por a compreensão do próprio Calvino, que vai dizer que todo conhecimento, e se todo conhecimento é para chegar à verdade, nenhum conhecimento que é verdadeiro pode negar o Deus que é toda a verdade, né? Então, por conta disso, calvinismo e conhecimento sempre andaram de mãos dadas, nunca teve qualquer rejeição ao conhecimento ou qualquer área do conhecimento humano. É claro que se pode citar na história do protestantismo momentos aqui e acolá em que houve uma certa rejeição de certos tipos de conhecimento, né, de certos tipos de descobertas científicas, mas no geral o calvinismo sempre andou de mãos dadas com o conhecimento científico. Até alguns dizem que de alguma maneira o calvinismo é o pai das modernas ciências, né? Tá certo. E, reverendo, de acordo com o protestantismo, como deve ser tratado o corpo após a morte? Após a morte, a nossa relação com o corpo é uma relação de que, porque não há mais vida, não há mais o sopro de Deus, né, naquele corpo, ali nós temos apenas o corpo, nós temos apenas aquele que foi, mas que já não mais é, né? Então a nossa relação é claro de cuidado, de choro, de pranto, por conta daquele corpo representar aquela pessoa que foi amada, que foi preciosa, que nós não teremos mais a presença corporal, o seu abraço, a sua presença, mas não há uma relação com o corpo como se ali tivesse uma continuidade do ser, né? Com a morte é uma compreensão de que não há mais o sujeito presente naquele corpo. E por isso, quando nós enterramos nossos mortos, no meio protestante, não há essa visita ao cemitério, a colocação de flores. Isso pode partir de uma outra família que tenha cuidado com o sepulcro, mas não há nenhuma mensagem que é passada, nenhuma pregação que é ensinada de visita aos cemitérios, a adornar o túmulo, porque nós compreendemos que após a morte, aquele que está ali já não é mais o sujeito que foi amado e que com o qual se teve relacionamento, né? Isso. Reverendo, sobre a questão do corpo, eu compreendo que o que diz a respeito da religião não falar, olha, vai lá no cemitério, relembre isso, mas sobre pensar no ancestral, na pessoa em que ela foi, no exemplo em que essa pessoa possa ter sido em vida, existe
algum culto que é prestado às pessoas que já faleceram, que são os nossos ancestrais, que nós somos gratos por eles terem gerado vida, nos dado uma família, enfim, na religião da qual o senhor faz parte, ou isso também não é encorajado? Não existe, né? O que existe no momento da morte, no momento nós fazemos um culto de celebração ao Deus da vida. No nossa liturgia protestante presbiteriana, não fazemos um culto fúnebre, não há uma celebração fúnebre para falar da morte. Naquele momento nós nos despedimos do corpo e celebramos o Deus da vida, porque a vida Deus, a palavra de Deus é a última palavra e a morte não é a última palavra. Então a morte não é o final para nós, então nós não celebramos a morte, nós celebramos o Deus da vida, porque o Deus que deu aquela vida permanecerá em Deus. Lutero tem uma frase muito interessante que resume um pouco isso. Lutero diz assim: nós amamos, e aqueles que nós amamos permanecem no nosso amor enquanto nós vivemos. Então o amor torna eterno aquilo que é amado. Como nós somos amados eternamente por Deus, nós permaneceremos eternamente no seu amor. A morte não encerra, portanto, a relação do cristão com Deus, porque aquele que creu e foi amado por Deus será eternamente amado por Deus, mesmo que tenha morrido. Então, respondendo a sua pergunta, não há uma celebração nesse dia, nem pela vida da pessoa, mas simplesmente ao Deus da vida. E mesmo que nós nos lembremos dos nossos mortos, nós lembramos como testemunhas de fé, mas jamais com qualquer tipo de louvor ou gratidão por que eles fizeram, apenas como testemunhas de que eles viveram uma vida que deve ser honrada e celebrada, mas não no sentido de que essas pessoas têm que ser, de alguma maneira, honradas, as pessoas honradas e celebradas. Tá certo. Reverendo Ézio, o senhor como teólogo, como o senhor considera a doação de corpos para ensino e pesquisa, para finalidade científica? Eu compreendo, Francisco, que isso não apenas para a pesquisa científica, não apenas a doação de órgãos, né, mas o corpo, não há sentido algum de que você tenha, na percepção cristã, qualquer tipo de amor a esse corpo depois da sua morte, haja vista que ele, na doutrina bíblica, voltará a ser pó, né? E esse corpo poderá ser utilizado tanto para, no caso da doação de órgãos, para que pessoas sejam agraciadas, possam, inclusive, ter vida com qualidade, ou serem salvas da morte por conta de um órgão, como também a ciência pode avançar na sua pesquisa, mais conhecimento gerando maior qualidade de vida para a nossa sociedade. Portanto, eu não compreendo que biblicamente tenha qualquer fundamento, quer seja para a não doação de órgãos, quer seja para a doação do corpo para a pesquisa científica. Eu sou doador de órgãos, está na minha carteira de advogados, né? Isso é uma questão para mim resolvida não apenas na minha palavra, mas na minha própria decisão enquanto ser humano, né? Eu compreendo que se acontecer uma situação em que os meus órgãos possam ser de alguma maneira utilizados para o bem de alguém, mesmo que eu não, né, claro que eu não vou saber quem é, mas sabendo que a minha família vai saber que os meus órgãos foram motivos para que alguém sobrevivesse, eu tenho certeza que a minha família vai ficar muito feliz, porque eu consegui, ainda depois de morto, continuar sendo alvo da misericórdia de Deus ou da graça de Deus na vida de outros. É verdade. Juliano, Bárbara, vocês têm mais uma questão a fazer ao reverendo Ézio? Eu quero agradecer e parabenizar por esse discurso. Foi muito importante aqui. Nós estamos aprendendo como a forma de conduzir o assunto. É uma população, não posso falar em amostra, mas é uma situação da vida muito difícil de passar, né? E, por outro lado, o benefício que a gente pode conseguir com a doação em relação à formação de pessoal, a possibilidade de novos estudos, pode, de alguma forma, amenizar, ressignificar esse lado negativo,
né? Então está sendo um aprendizado essas reflexões para que a gente consiga dialogar com aquela pessoa que decide doar ou não, né? Ou que decide ou recusa a doação, né? Que essa decisão seja tomada de uma forma muito consciente e segura, né? Então, agradecer o discurso dele foi muito benéfico nesse sentido de esclarecer, né? É verdade. Quero agradecer, então, ao reverendo Ézio Martins, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Muito obrigado por suas palavras e o senhor fica à vontade para suas considerações finais. Talvez tenha alguma coisa que a gente não tenha perguntado. Fique à vontade, reverendo. Quando a gente fala de morte, né, sempre como a doutora Bárbara falou, é um momento muito delicado, muito difícil, porque a família sofre, né, o apego ao corpo, àquele que ali representa tudo aquilo que a pessoa foi, né. Eu tenho sempre dito aqui, viu, Francisco, que a gente tem uma preocupação natural sobre a vida depois da morte, mas Jesus Cristo nos ensina a viver a vida antes da morte. Porque se a gente não tem vida antes da morte, que vida que a gente vai querer depois da morte? Se a gente não vive em abundância, em alegria, em misericórdia agora, que vida que nós queremos ter depois da morte? Então, antes de nós falarmos da vida após a morte, nós precisamos falar da vida antes da morte, porque a gente precisa viver antes de morrer, né? Para não viver como Albert Schweitzer certa vez disse que a grande tragédia da vida é que nós estamos mortos e achando que estamos vivos. Então, que possamos viver como se estivéssemos vivos e no momento da morte possamos estar muito tranquilos de que esse corpo que fica, ele pode ser um milagre de Deus para a vida de pessoas que precisam dele, que agora nós não vamos mais precisar, porque quem viveu antes de morrer vai viver depois que morrer também. Isso mesmo. Juliano Vilela, coordenador pedagógico da nossa EGEL, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Francisco, agradeço, Ézio, pelas suas falas. É engraçado, eu vou aqui confessar uma coisa, muitas vezes a gente fica com aquela ignorância de não conhecer, talvez, as outras religiões ou as outras denominações religiosas, e a gente fica pensando assim, ixi, talvez no meio protestante, no meio evangélico, vai ser bem difícil falar sobre esse tema, até porque provavelmente não vão ter doadores ou pessoas que estejam interessados em doar seus corpos para pesquisa científica, porque vão haver várias proibições e tudo mais. E hoje, conhecendo um pouquinho sobre a denominação que o senhor faz parte, eu fiquei muito feliz em saber da proximidade que a sua igreja tem com a ciência. E isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Muito obrigado, Ézio. Eu que agradeço. Muito obrigado, Bárbara. Eu que agradeço a TV, a equipe, toda a equipe da TV, a EGEL, pela oportunidade, né? Está sendo um treinamento importante para a equipe do programa de doação, né? Que fica aí com um material de estudo interessante. Exatamente, importante para nós também aqui, com da certeza. TV da Câmara e da EGEL. Então essa foi mais uma entrevista dentro dessa nossa série de entrevistas sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil, uma parceria entre a Câmara e a Universidade Federal de Jataí. Espero vocês, então, na próxima edição da nossa série de entrevistas. Até lá!